Isso. Oi. Vamos começar em 5, 4, 3, 2, 1. Pode começar. Ok, então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Na realidade, eu acho que bom dia seria um ohai gozaimasu para Cícera Kojima, que está lá, Renata Kojima, que está lá no Japão. Uma boa noite para aqueles que estão lá em Portugal. Estou vendo aqui a irmã Isabel Rosa. E uma boa tarde para aqueles do Brasil que vão estar assistindo ao vivo. E bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que vão assistir o vídeo posteriormente. Minhas saudações a todos vocês. Prazer enorme estar aqui mais uma vez, dia 14 de agosto, dia 7 de agosto. Epa, já estou viajando no tempo aqui. Dia 7 de agosto. Agora, em primeiro lugar, precisamos daqui dar uma informaçãozinha da censura. Tá? Essa nossa conversa hoje vai ter que ser proibida para menores por causa de sangue. Alguém aqui, que eu não vou dizer quem, tá? Se cortou fazendo barba hoje de manhã e não está conseguindo fazer essa coisa aqui parar de sangrar. Então, estou vendo isso há 1h30 já, quase 2 horas que eu estou vendo isso daí, mas é aquilo. A gente vai ficando velho, vai perdendo a firmeza nas mãos, aí acontece coisas assim. Muito bem, mas enfim. Essa semana que vai se iniciar agora, nós vamos estar estudando, começando a estudar o livro de Salmos, o inário do Velho Testamento, por assim dizer. No currículo Vem Segue-me, no manual, diz que nós temos uma certa liberdade de ação ali, de o que vamos escolher, embora temos capítulos específicos para essa semana. Inclusive nós temos Salmos 1 e 2, 8, 19 a 33, 40 e 46. Mas, como eu disse, o currículo dá, olha, segue o espírito e tudo. Como eu não sou professor da escola dominical de vocês, eu sou professor da escola dominical na minha ala aqui em Lahia, no Havaí, eu não tenho direito à inspiração. Mas ali, o que eu fiz? Eu peguei alguns dos salmos aí que são mais... eu não gosto de favoritismo, mas que são mais, vamos dizer assim, tocantes para mim por um motivo ou por outro, tá? E escolhi esses salmos então para ressaltar aqui. Importante nós lembrarmos é o seguinte: olha, são poemas que foram escritos num idioma antigo, um idioma que ninguém fala mais. Porque, Martim, mas falam hebraico lá em Israel. Mas o hebraico que é falado em Israel hoje em dia, 2022, não é o mesmo hebraico que era falado em Israel na época, nos tempos bíblicos. Tá? É como você está lendo Luís de Camões, é português, sim, a língua portuguesa, mas não é a mesma língua portuguesa que nós usamos hoje em dia. E imagine, então, essa língua portuguesa ainda anterior a Camões, coloca mais de 200, 300 anos antes de Camões, que é mais diferente ainda. Eu não digo em tempos bíblicos, porque provavelmente a língua portuguesa não existia naquela época ainda. Então, muitas coisas poderão não soar tão poéticas assim do livro de Salmos. Temos também o fato de que o livro de Salmos, nós tivemos vários autores, e tem ali recomendações feitas para os músicos. Eu sugiro que vocês olhem nos recursos que estão lá no Vem e Segue, e também recursos que vocês vão encontrar online aí, tá? Que fala sobre essas palavras que tem lá nos Salmos, né? Selah, isso, aquilo, que são como se fossem instruções para os músicos. Algumas delas nós nem entendemos hoje em dia, os estudiosos bíblicos não sabem o que eles estavam querendo com aquilo, mas eram instruções para que quando aqueles salmos fossem cantados ou tocados, fossem seguissem aquelas recomendações. É uma coisa belíssima. Como eu coloquei no meu cartaz, são cânticos, esses salmos são cânticos, são poemas
de louvor, de súplica, mas também de agradecimento, de instrução, de profecias, muitas vezes a respeito de coisas que iriam acontecer com o Messias no futuro. Tem de tudo nesses salmos, tem de tudo aqui. E se nós lermos os salmos com calma, com tranquilidade, nós vamos ver essas gemas que vão encher nosso coração de esperança, de paz, de tranquilidade, de conforto em momentos de tribulação. Nos salmos encontramos de tudo. Agora, uma coisa que nós vemos nos salmos, inclusive é uma coisa que eu estou planejando para a nossa conversa no próximo domingo, dia 14 de agosto, como que muitas citações de salmos foram feitas pelo Salvador Jesus Cristo no seu ministério mortal. O Salvador citou muitos salmos, até mesmo quando ele estava na cruz. Até quando ele estava na cruz, ele citou salmos. E aí fica aquela coisa, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, Davi e os outros salmistas lá, eles entenderam aquilo por inspiração, que o Salvador iria dizer aquilo, ou foi o Salvador que simplesmente citou o que estava lá? Eu não vou entrar no mérito aqui dessa discussão, vamos dizer assim, teológica, por assim dizer. Mas o fato é que, muitas vezes, o Salvador citou trechos dos salmos. Como eu disse, isso é uma coisa que eu gostaria de abordar um pouco melhor na nossa próxima conversa, no domingo que vem. Hoje, só alegria, coisas que nos vêm à mente quando nós pensamos em salmos. Talvez o salmo mais popular, mais conhecido no mundo todo, seja o Salmo 23. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Coisa bonita aquilo. Olha, tem muita gente que nem segue religião nenhuma e são fãs desse poema lá. No nosso inário, lógico, nós temos esse salmo colocado em forma de música, com algumas mudanças no texto por causa da métrica necessária para a música, mas que conforto que isso traz, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já pensou nisso? Quando você está abrindo sua geladeira lá, a geladeira está vazia, está abrindo a despensa lá, a despensa está vazia, e você vê essas palavras na sua mente, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, traz um certo conforto. Traz um certo conforto. Diz, olha, eu não estou abandonado, e o Senhor não vai me abandonar, porque Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Sempre teremos acesso ao poder de Deus, sempre teremos acesso ao auxílio dEle, ao amparo dEle. Então, sua geladeira está vazia, sua despensa está vazia, procure seu bispo, procure seu presidente de ramo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o Senhor, como meu pastor, colocou bispos, presidente de ramo, presidente de sociedade de socorro, presidente de quórum de elders, tá? Para ajudá-lo a pastorear o rebanho do Senhor. Então vamos para essas pessoas, porque elas representam o Senhor nas nossas vizinhanças. E vamos dizer assim, olha, eu preciso de um amparo. E eles não vão deixar faltar nada, porque eles servem ao Senhor. Não temos recursos para ajudar todo mundo, mas nenhum membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias jamais vai ficar sem o auxílio, sem o amparo. Tá? Muito bem. Continuando no Salmo 23. O Senhor refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por causa do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, como muitos de nós já vimos entes queridos, familiares, amigos e outros entes queridos andando pelo vale da sombra da morte. Alguns de nós, até mesmo alguns de nós, já andamos pelo esse vale da sombra da morte. E todos nós um dia
entraremos nesse vale para não mais sair dele, o Salmo diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. A vara, a palavra, tá? O cajado, o esteio, o suporte. Imagina um cajado, alguma coisa que você suporta. Isso, para nós, pode ser o sacerdócio de Deus. E o apoio que nós recebemos de irmãos e irmãs que estão próximos de nós, familiares em primeiro lugar, depois os nossos irmãos e irmãs da igreja. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Lembrem, o óleo aqui é uma representação do Santo Espírito, aquele poder espiritual que é controlado ou manipulado pelo Espírito Santo, que é o terceiro membro da deidade. Meu cálice transborda. Um cálice. O que você tem num cálice? Vinho. O vinho é uma representação simbólica do sangue de Cristo. Então, a misericórdia, que é decorrente do sangue de Cristo, transborda, tem bastante misericórdia. Isso é um tema que nós vamos ver nos Salmos, vez por outra. Muitos dos Salmos falam sobre essa misericórdia divina. E aí, então, o salmista termina dizendo isso: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Maravilha, maravilha. Olha, pode ser, tá bom, Davi cometeu erros, isso e aquilo, mas isso daqui fica um testamento da fé dele, da esperança dele no Senhor. Maravilha. Mas olha, tem outros. Vamos lá em Salmo capítulo 8, tá? Um trecho muito conhecido. Tá? Quando vejo os teus céus, Salmos capítulo 8, versículos 3 a 6. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que firmaste, como recentemente, tá, nesses últimos anos, temos visto fotografias maravilhosas dos astros tiradas pelo telescópio Hubble, e agora com o telescópio Webb, com fotografias ainda mais nítidas, mais definidas ainda, com maior resolução, espetaculares. Aí o salmista pergunta: o que é o homem mortal para que te lembres dele? O filho do homem para que o visites? Mas aí, enquanto ele percebe a pequenez do ser mortal, ao mesmo tempo, ele lembra: pois pouco o fizeste menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Isso é uma lição que Moisés aprendeu. Nós vemos lá em Pérola de Grande Valor, Moisés capítulo 1. Moisés, quando ele termina de falar com o Senhor pela primeira vez, ele diz: agora eu sei que o homem não é nada. O salmista fala isso aqui: poxa, o que é o homem? Quando a gente vê essas coisas, todas essas obras maravilhosas de Deus, o que é o homem? O homem não é nada. No entanto, o Senhor fez homens um pouco menor que os anjos e coroou homens e mulheres de glória e de honra. Você quer saber aonde que está essa glória e honra? Volta lá no templo, tá? Volta lá no templo, tá? Participa de novo das ordenanças que constituem a investidura, as iniciatórias, tá? E a chamada sessão de investidura. Iniciatória é a primeira parte, a sessão é a segunda parte da investidura. E vai ver glória e honra. E depois, para ver a coroação, essa coroação, aí vai numa sessão de selamentos, que é o que eu chamo de estar coroando, está colocando uma coroa sobre a sua investidura, na sala de selamento. Ouça as palavras dessas ordenanças, ouça as promessas que estão sendo feitas pela autoridade do sacerdócio. Aí você vai ver, olha, de fato, o Senhor nos coroou de glória e de honra. Somos um pouco menor que os anjos, mas Ele nos coroou com glória e honra.
que nos deu domínio sobre todas as coisas, todas as obras de suas mãos, pela autoridade do sacerdócio dele, que homens e mulheres fiéis exercem aqui na terra, tá, para a salvação do povo, seja pelo ministério da palavra ou pela oficiando ordenanças da igreja, pela autoridade do sacerdócio, ou homens e mulheres que oficiam ordenanças sagradas na casa do Senhor. Tá? Temos domínio sobre as obras das mãos do Senhor. Tudo o Senhor colocou debaixo dos nossos pés, sob o nosso controle. Maravilha. Temos um hino, Salmo 19. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não há linguagem nem fala onde não se ouçam suas vozes. Sua linha se estende por toda a terra, suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar esses mandamentos, esses juízos do Senhor, a grande recompensa. E aí o salmista faz esse pedido. Da soberba, guarda o teu servo, para que não se assenhoriem em mim. Então serei íntegro, ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Maravilha. Esse Salmo 19 vocês encontram no hino que no nosso hinário em português é o número 56, Os Céus Proclamam. Quando eu era jovem, e Ramiro Silva, se ele assistir isso daqui, deve lembrar bem que quando nós tínhamos o nosso coral de jovens lá na Estaca, Rio de Janeiro, nós cantávamos isso. É uma música de Beethoven, Ludwig von Beethoven. E maravilha, era uma coisa que enchia o coração da gente quando a gente cantava isso. Os céus proclamam a glória do Eterno. É uma coisa linda. Bota aí para vocês cantarem aí num dos seus corais aí, vocês vão ver, tá? Olha, é de fazer o coração da gente mesmo ficar cheio de alegria, de contentamento, de força, de tudo. E é um daqueles hinos que, em momentos de tribulação, a gente lembrar que, olha, Deus é realmente todo-poderoso e Ele nos ama. E Ele não se esqueceu de nós e nunca vai se esquecer de nós e nunca vai deixar de nos amar. Então, é um hino maravilhoso. Um trecho no segundo versículo: a lei de Deus é sublime e perfeita, e infinito seu amor. Ao Pai bondoso, ao Rei justiceiro, adorem todos sem cessar. Adorem todos sem cessar. Se amigo Silva estiver ouvindo isso daí, deve estar dizendo lá para a Cristina: desligue isso aí, mulher, que eu não aguento mais. Tá bom, ok, tudo bem, parei, não canto mais. Tá bom, chega. Mas, maravilha, eu adorava cantar isso quando eu era jovem. Outra que cantavam, e eu coloquei essa também, não está na lista de salmos
para o Vem e Segue-me, nem nessa semana, nem nas próximas 2 semanas, nessa semana que se inicia, nem nas 2 semanas seguintes. Mas é o Salmo 133. O Salmo 133 é um dos outros que eu também cantava no coral dos jovens lá no Rio de Janeiro. Salmo 133 não está no nosso inário, eu não consegui achar a partitura, mas Ramiro Silva deve ter lá nos alfarrábios dele, tá? Deve ter, só um instantinho aqui que minha irmã... Oi, Aline. Oi, Marcos, tudo bem? Tudo. Escuta, eu tô na minha live aqui nesse instante, tá? Então se você vai falar algum... Eu vou ligar pra mim, então. Tá bom, liga pra mim, então. Tá bom. Tchau. É minha irmã caçula, Aline, tá ligando lá da Califórnia. Deve ter rolado alguma coisa, aí ela vai ligar pra Sister Martins, vamos ver aí. Olha, como eu disse, não está na listagem para o Vem e Segue-me desse ano, mas como eu disse, eu cantava isso quando era: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos habitem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla de suas vestes. Como o orvalho de Hermon, como o orvalho que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Tinha uma música belíssima que nós cantávamos, como eu disse, no coral dos jovens, né? A letra um pouco modificada para caber dentro da métrica necessária para a música, mas era aquilo, era maravilhoso cantar isso. Oh, quão bom e quão suave é habitarem os irmãos em união, como o orvalho que cai sobre o Hermon, que desce sobre o monte Sião, pois ali ordenou o Senhor bênção e vida para sempre, para sempre. Ok, tá bom, chega, já tá todo mundo desligando aí, eu chego, o homem começou a cantar de novo. Tomara que comece logo Isaías, para ele parar de cantar, tá bom. Mas isso são coisas que é da minha juventude. E salmos. Olha, tá aí, 50 anos depois eu tô ainda, puxa, olha só, uma daquelas lembranças da minha infância. Salmos. Ou músicas ou hinos da nossa igreja ou de outras igrejas baseados nos salmos. Então, coisas que foram escritas 3.000 anos atrás. Já pensou? Poemas que foram escritos em hebraico 3.000 anos atrás ainda nos inspiram hoje em dia, no século XXI. Maravilha isso. Então, como eu sempre digo, muitos outros irmãos e irmãs nas suas lives vão estar falando sobre salmos, vão estar destrinchando trechos e falando sobre pontos doutrinários, e eu não quero aqui dar todas as explicações, todas os comentários, mas dê uma olhada nos blogs, nas lives, nos vídeos de irmãos e irmãs que são estudiosos aí, vocês vão ver muitas coisas boas para o seu estudo dos salmos, começando nessa semana que vem agora, a partir de 8 de agosto. Muito bem, então vou deixar os salmos agora aqui, e eu já vi que temos algumas pessoas já enviando perguntas. Mas, irmãos, um prazer enorme estar com vocês aqui. Estamos finalizando nossa live de hoje. Vai ser 6 horas da tarde no Brasil, 10 da noite em Portugal, 11 da manhã aqui para mim no Havaí. Minha aula começa daqui a 2 horas, a 1 hora da tarde aqui no Havaí. Desejo a vocês uma ótima semana, que o Senhor abençoe a todos, e vamos então continuar a nossa conversa sobre os salmos no próximo domingo. Até lá!